Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz esteja convosco, amém. Quantos estão felizes, digam amém. Você que veio nessa noite, sexta-feira da libertação, veio se libertar de você mesmo, diga aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em nome de Jesus, ou ligue a sua Bíblia, você que tem aí no seu celular. Mateus 26 do 36, capítulo 26, versículo 36 em diante. Amém? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e, vamos lá de novo, vigiai e, para que não entreis em, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Vamos ler novamente, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, em nome de Jesus, amém? E me dê de presente a sua atenção, em nome de Jesus. Esse trecho fala que depois que Jesus e os discípulos cearam, eles foram a um lugar chamado Getsêmani, um jardim. Jesus estava mal dentro dele. Jesus estava com a sua humanidade aflorada, porque estava chegando próximo a hora da sua morte e do seu sofrimento. Nesse momento, a humanidade de Jesus veio para fora, e muito ele se angustiou. E ele pediu para os seus três mais chegados, depois de ir com os seus discípulos até o próximo do jardim, ele pegou os seus três mais chegados, Pedro, Tiago e João, só falta o barquinho, e leva eles para mais à frente. E ele pede humildemente: minha alma está profundamente triste, estou amargurado, estou angustiado. E ele pede para os três vigiarem com ele. E ele indo um pouco mais à frente, ele foi orar sozinho. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, nessa sexta-feira de libertação, primeira coisa que eu quero que você entenda: existem lutas que nós lutamos juntos. Quem diz amém? Existem lutas que nós lutamos juntos, mas existem lutas que nós temos que travar sozinhos. A palavra Getsêmani significa lugar da prensa, lugar de pressão. E Jesus foi parar nesse lugar, porque é na pressão que nós sabemos quem realmente é vencedor. É na pressão que nós sabemos quem realmente nós somos. Porque vencer num ambiente tranquilo é fácil, mas vencer na pressão é que a gente sabe quem realmente é vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui?
Então aplauda o Senhor bem forte. Você que está me entendendo. Jesus não venceu a cruz na cruz. Jesus venceu a cruz no Getsemane. Você sabia disso? Jesus não venceu a cruz lá na cruz. Ele venceu a cruz no Getsemane. Como? Vencendo a sua própria vontade. Porque eu só venço a cruz quando eu venço a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Só vencemos a nossa cruz quando nós vencermos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você vencer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você pode ser crucificado numa boa. Por que você acha que ele não reagiu? Por que você acha que ele não pediu ao Pai que o libertasse no momento que ele estava sofrendo? Porque ele venceu a sua carne, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E o momento do texto que eu quero que você saia daqui com esse pensamento é a parte que ele ensina como nós podemos vencer a carne. Porque o Espírito está... Cadê, irmãos? O Espírito está... O Espírito está pronto. O Espírito está pronto, mas a carne é... O Espírito está pronto, mas a carne é... Isso me lembra que tem gente que quando não resiste o pecado, né? Ele, pastor, tu sabe como é, né? A carne é fraca. Isso é desculpa, irmão. Porque Jesus ensinou como vencer a carne, como vencer as nossas vontades. O Espírito está pronto. Sabe o que significa isso, irmãos? Que o Espírito está disposto. O Espírito está pronto a fazer o que é certo aos olhos de Deus. Mas a carne é fraca. A carne pode desfazer a prontidão do Espírito. A carne pode desfazer o que o Espírito está disposto a fazer. A carne que Jesus se refere aqui nesse texto é a nossa própria vontade. Em outras palavras, a nossa vontade é fraca para fazer as coisas que o Espírito está pronto para fazer. Quem entendeu, diga amém. É um pouquinho enrolado. Um pouquinho enrolado. A nossa vontade, a nossa carne, ela não está disposta como o Espírito está disposto para fazer o que é certo fazer, para fazer o que Deus está ordenando. Agora, a carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas ela é forte para fazer o erro. A nossa carne é fraca para fazer o que Deus está nos ordenando, mas a nossa carne é forte para fazer o errado. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas a carne é forte para ter um pretexto para pecar. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas ela é forte para fazer o que Deus reprova. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas.
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam tais coisas. Você viu que é uma lista enorme de coisas. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas é forte para fazer a nossa vontade. A tua carne é fraca para obedecer a Deus, mas é forte para fazer a sua vontade. A minha carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a minha vontade, o que eu quero fazer, ela é forte. Talvez hoje nós precisemos nos libertar da nossa carne, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Amém? Ficou meio tenso, né? Mas eu creio que ainda pode ficar intenso. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi mês passado. Eu aprendi que o diabo, ele não trabalha para você fazer a vontade dele. O diabo, ele trabalha para você fazer a sua vontade, a minha vontade. Vou repetir para você entender. O diabo, ele não trabalha para você fazer a vontade dele. O diabo, ele trabalha para nós fazermos a nossa vontade e não a de Deus. No Getsemane, na pressão, na prensa, Jesus estava tentado a fazer a sua própria vontade e não a de Deus. Tanto é que ele roga a Deus 3 vezes, usando as mesmas palavras, diz a Bíblia. Jesus estava precisando de um apoio, de um amigo, de um abraço, de uma força, de uma ajuda nesse momento de pressão, nesse momento difícil. E quando ele volta para os discípulos, ele os encontra dormindo. Quando ele volta para os discípulos, ele encontra os discípulos dormindo. Irmãos, tem muita gente por aí precisando de uma força da igreja. Tem muita gente por aí precisando de uma ajuda. Tem muita gente por aí precisando de um abraço. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. Tem muita gente por aí precisando de algo que a igreja pode dar. Tem muita gente por aí precisando de Jesus Cristo e a igreja pode dar, mas ela está dormindo. A igreja está dormindo. E tanta gente precisando de ajuda. Jesus chama a atenção só de Pedro. Ele chega, veio dormindo, chama a atenção só de Pedro. Por quê? Pelo menos por 2 motivos. O primeiro, cantou uma música, né? Para Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha, aleluia. Porque Pedro teve uma revelação do céu. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Mas continuou ele: quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem tem uma revelação do céu é cobrado mais. Quem tem uma revelação dos céus sempre será cobrado mais. Segundo motivo, Pedro estava sendo treinado para ser líder dos seus irmãos. E Jesus ensina a todos como vencer a carne. Quem quer saber como vencer a sua carne, diga amém. Jesus ensina como não deixar a carne tirar a prontidão do espírito.
vigiai e orai. Vigilância e oração é o segredo de vencermos a nossa carne. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que você não entre na tentação. Vigie e ore. Quem está acordado, diga amém. Vigiar é estar alerta. Vigiar é estar ligado. Vigiar é estar conectado, plugado nas coisas que o Espírito tem trazido a nós. Que não venhamos dormir espiritualmente e sermos roubados pela carne. Para exemplificar isso, eu vou te contar uma história. Quem já ouviu falar sobre Pearl Harbor aqui? Paulo ali ouviu falar. Pearl Harbor, para quem não sabe, era um porto, era uma base naval norte-americana que se encontrava no Havaí. Na manhã de domingo, antes de 8 horas da manhã, no dia 7 de dezembro de 1941, uma esquadra japonesa ataca Pearl Harbor e destruiu boa parte daquela base. Destruiu boa parte da frota dos navios, matando 2.403 pessoas e deixando 1.143 feridos. Só que tem um detalhe: os americanos tinham as melhores armas, os americanos tinham os melhores equipamentos, porém, eles perderam. Se for para mim, diz que daqui a pouco eu atendo. Porém, eles foram surpreendidos, porque estavam dormindo. Eles foram surpreendidos porque estavam dormindo. Eles não vigiaram, eles não estavam alertas, eles não estavam acordados, eles não estavam plugados, conectados. E o inimigo veio sorrateiramente, no momento que eles não esperavam, e bombardearam aquele lugar. Deixa eu te falar, irmãos, cuidado com o inimigo, ele vem sorrateiramente. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com o inimigo, ele não vai mandar avisos, ele vai atacar no momento que você estiver dormido. Vigiar aí, vigiar aí, vigiar aí. Só para a gente quebrar um pouco o gelo, aplauda o Senhor aí, bem forte, aleluia. Orar é falar com, conversar com Deus, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus, você e Deus, vocês dois a sós, porque as coisas que eu decido quando eu estou sozinho é que fazem eu tropeçar. Não é as coisas que você faz junto com a galera, é o que você decide quando você está sozinho que te faz tropeçar. As decisões erradas que eu tomo aqui dentro é o que me fazem cair aqui fora. As lutas que eu venço aqui dentro são o reflexo das lutas que eu vou vencer aqui fora. Quem está entendendo, diga amém. Na Bíblia nós encontramos muitos homens e mulheres de oração. A juíza Débora, Ana, mãe do profeta Samuel, a rainha Esther, Abraão, Isaac, Moisés, Daniel, que orava 3 vezes ao dia,
Mas eu quero destacar uma pessoa nessa noite aqui: Davi, o rei Davi. O rei Davi era um homem de oração, isso eu não tenho dúvida. Salmos 55, 17: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Interessante, Davi também orava 3 vezes ao dia. Mas um dia ele não vigiou. No tempo que os reis iam à guerra, ele ficou em casa. E ele viu uma mulher tomando banho nua. Tomando banho, né? Nua, lógico. E a desejou no seu coração, a sua carne a desejou. A sua carne desejou aquela mulher. E ele deu vazão à carne, fazendo a sua vontade. E caiu em adultério e no pecado. Você percebe que a carne só quer, ela não precisa de muita coisa. Ela só quer um momento que você fraqueje. Se você não estiver vigiando e orando. Davi orava, mas não vigiava. Jesus disse que as duas coisas têm que andar juntas: vigiar e eu te pergunto nessa noite, irmãos, você tem vigiado e orado? Nós temos vigiado e orado. Nós estamos alertas para que o inimigo não nos pegue de surpresa. E nós estamos tendo intimidade com Deus. Nós estamos orando para Deus, para que Ele nos cubra com o seu poderoso manto. Fica essa pergunta para nós nessa noite. Podemos sim vencer a carne. Podemos sim vencer o diabo. Podemos sim vencer o mundo, se nós vigiarmos e orarmos. Portanto, não esqueça: vigiar e glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. Você que pode, fica em pé. Pode aplaudir o Senhor bem forte.